Leitura da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, palavra do Senhor, palavra da salvação. Afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. No entanto, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, e ele clama: Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. No passado, quando não conhecieis a Deus, erais escravos daquele que por natureza não são deuses. Agora, entretanto, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por ele, como é que podeis pensar em retroceder a esses princípios insignificantes, fracos e pobres, aos quais de novo desejais servir? Guardais dias, meses, tempos e anos. Tempo que eu talvez tenha ministrado inutilmente para convosco. Caros irmãos, rogo-vos que vos torneis parecidos a mim, da mesma maneira que eu me tornei semelhante a vós. Em nada me ofendestes, e sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos preguei o evangelho pela primeira vez. E não desprezastes nem rejeitastes aquilo que no meu corpo era uma tribulação para vós, ao contrário, me recebestes como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Ora, onde está aquele vosso júbilo? Porquanto eu mesmo sou testemunha de que, se fosse possível, teríeis arrancado os próprios olhos para oferecê-los a mim. Será possível que me tornei vosso inimigo apenas por vos declarar a verdade? Aqueles que se mostram fazendo tanto esforço para vos agradar, não agem com boas intenções, mas seu real propósito é vos isolar, a fim de que sejais constrangidos a demonstrar vosso cuidado para com eles. É muito bom que sejais sempre zelosos do bem, e não apenas quando estou presente. Meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que dores de parto por vossa causa. E isso até que Cristo seja formado em vós. Eu bem que gostaria de estar pessoalmente convosco e mudar o tom desse meu discurso, pois estou atônito em relação ao vosso comportamento. Dizei-me vós, que os que quereis permanecer subjugados à lei, acaso não tendes ouvido com clareza a lei? Porquanto está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, porém o filho da mulher livre nasceu mediante uma promessa. Pois bem, uso essa história aqui como uma ilustração, pois essas mulheres prefiguram 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e pode gerar apenas filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que vive como escrava com seus filhos. Entretanto, a Jerusalém do Alto é livre, e esta é a nossa mãe, pois está escrito: Alegra-te, ó estéril, tu que não davas à luz e rompe em brados de júbilo, tu que não passastes pelas dores de parto, pois os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os daquela que tem marido. Assim vós, irmãos, sois filhos da promessa, à semelhança de Isaque. No entanto, assim como naquele tempo, o que nasceu de modo natural perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece nos dias de hoje. Contudo, o que nos revela a Escritura: mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro como o filho da livre. Portanto, amados irmãos, não somos filhos da escrava, mas sim filhos da liberdade. Passamos agora para os comentários do capítulo 4. A plenitude dos tempos, ou época determinada, descreve o ponto central da história universal, o momento escolhido por Deus para a revelação da sua promessa em Cristo Jesus, seu Filho, para resgate eterno de todos os que nele creem, transformando seus filhos menores em herdeiros adultos. Ao salientar
que o Cristo nasceu de mulher, Paulo ratifica a plena humanidade do Senhor e, portanto, sujeição à lei. Deus concedeu o seu próprio Espírito como selo real de paternidade e novo guardião para habitar permanentemente na alma dos cristãos sinceros. O verbo original grego, aqui traduzido por clama, expressa profunda emoção como no brado final de Jesus na cruz. O vocábulo aramaico Abba corresponde à forma carinhosa e respeitosa da nossa expressão papai, transmitindo a ideia de um relacionamento especialmente íntimo com Deus. Os judeus tinham de guardar vários dias e épocas cerimoniais como parte do cumprimento da lei. Por exemplo, o sabá, todos os preparativos e rituais que envolviam a celebração do sábado. O número de detalhes a serem observados é tão grande, mesmo em nossos dias, especialmente em Israel, que geralmente as crianças são encarregadas na sexta-feira de preparar pedaços de papel higiênico e disponibilizá-los para uso nos banheiros de suas casas, pois a lei judaica proíbe rasgá-los no sábado. E ainda o dia da expiação, dia 10 de Tisrei, conforme Levítico 16, luas novas, a Páscoa, as primícias, o ano sabático. Os fariseus observavam meticulosamente milhares de ordenanças e ritos religiosos com o objetivo de conquistar méritos diante de Deus e então se sentirem autorizados a fazer suas reivindicações ao Senhor. Paulo conheceu os Gálatas e lhes pregou o evangelho por ocasião da sua primeira viagem missionária. Nessa época, a região de Perge, no litoral da Ásia Menor, foi afligida por um surto de malária. Paulo pode ter contraído essa doença e foi acolhido e tratado pelos Gálatas, que presenciaram sua luta contra o que chamou de seu espinho na carne, embora não haja registro claro de que mal era esse. Ao falar a verdade, ainda que com amor e cuidado, corremos o risco de perder alguns amigos. Paulo era muito estimado pelos Gálatas, mas por causa da influência desastrosa dos judaizantes e sua doutrina legalista e altamente restritiva, a igreja havia perdido a espontaneidade, a alegria, a hospitalidade e o grande respeito que já havia demonstrado pelo apóstolo de Cristo. Abraão teve 2 filhos, Ismael, nascido da escrava Agar, e Isaac, nascido de Sara, que não era escrava. A antiga aliança, com a lei que regulamentava a vida e a religiosidade do povo de Israel, foi estabelecida no Monte Sinai e entregue a Moisés para que ministrasse aos israelitas e a todos os povos. Jerusalém, ainda hoje, pode ser equiparada ao próprio Monte Sinai, por representar o centro do judaísmo em todo o mundo, cujo povo ainda vive onde estiver, como escravo da antiga lei promulgada no alto do monte, no meio do deserto do Sinai, um lugar ermo e árido, para onde eram banidos os criminosos e indesejados das cidades. Desde a antiguidade, a doutrina rabínica ensinava que a Jerusalém do alto era o arquétipo da cidade celestial que seria baixada e estabelecida na terra por ocasião do advento messiânico. Paulo se refere aqui à cidade espiritual de Deus, na qual Jesus Cristo reina e da qual todo cristão já é cidadão, filho, em oposição à Jerusalém da época de Paulo e de hoje em dia. Paulo interpreta o regozijo profético de Isaías 54:1 em relação a Jerusalém. Na época do profeta, confinada a um pequeno e inexpressivo grupo de escravos no exílio, portanto, estéril e sem filhos, mas que ainda produzia muitos filhos. Profecia cumprida por meio da grande colheita evangélica que o mundo presencia desde a vinda do Senhor Jesus e que se encerrará com seu iminente e glorioso retorno. Paulo usa as palavras de Sara como base bíblica para ensinar aos Gálatas e a todas as igrejas cristãs que não devem tolerar em seu meio doutrinas meramente legalistas ou qualquer ideologia judaizante. A igreja de Cristo é livre, conduzida pelo Espírito do próprio Deus e por sua palavra, adequada à cultura de cada nação e povo salvo, e não mais guiada pela obediência obrigatória e metódica à lei e às suas ordenanças, rituais, festas e mandamentos rabínicos. O crente em Cristo é filho, com plenos direitos, poderes e deveres, da promessa que é viver pela fé. Leitura do capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Palavra do Senhor, palavra da salvação. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou.
Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá se vos deixar de circuncidar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele desse modo fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caístes da graça. Entretanto, nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça que é nossa esperança. Porquanto, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Correis bem, corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos convenceu a agir assim? Não procede daquele que vos chama. Sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Quanto a vós, estou convencido no Senhor de que não pensareis de outra forma, mas aqueles que vos perturbam, seja quem for, sofrerá condenação. Eu, no entanto, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, por qual motivo ainda sou perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz estaria anulado. Quem me dera se castrassem aqueles que vos estão confundindo. Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade, todavia não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes, sede servos uns dos outros mediante o amor, pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruíres mutuamente. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne não manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissenções, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Comentário do capítulo 5 de Gálatas. A palavra liberdade é enfatizada por sua localização na frase original grega e revela nossa total independência do jugo da lei. No grego clássico, o verbo sujeitar significa viver imobilizado por uma rede, ou seja, emaranhado pelos poderosos laços das exigências rigorosas das leis judaicas, a fim de conseguir o favor de Deus. A expressão cair da graça, nesse contexto, significa que alguns cristãos, entre os gálatas, optaram por, seguindo o pensamento judaizante, conquistar o favor divino pelo esforço próprio, mérito, ou tentarem cumprir de forma legalista as ordenanças da lei, em vez de humildemente reconhecerem a pecaminosidade e impotência humanas e aceitar o dom gratuito de Deus por meio de Cristo, que é o Salvador. Os gálatas haviam sido enredados por um pensamento teológico falso de que o cristão só obteria completa salvação se observasse toda a lei, as datas e comemorações santas do calendário judaico e praticasse os tradicionais rituais religiosos como a circuncisão. Paulo faz uma afirmação escatológica ao asseverar que o veredito final de Deus sobre o cristão absolvido já nos foi otorgado em Cristo. Ele pagou nossa cara fiança e que essa decisão irrevogável e eterna de Deus está confirmada, selada pela presença do Espírito Santo na vida de cada convertido. Paulo afirma que é o Espírito quem nos apresentará diante de Deus,
perfeitos na justiça de Cristo. Paulo não se opunha a que os judeus cristãos continuassem a guardar a lei e as tradições judaicas como seus pais. Entretanto, não podia admitir que os gentios fossem obrigados a cumprir os rituais judaicos. Paulo ensina que não é a raça, tradição ou qualquer prática religiosa que conduz à salvação e aos favores de Deus, mas a fé no amor operoso de Cristo, o Filho de Deus. O rito em si, tanto da circuncisão como de qualquer tipo de batismo, não tem valor justificado diante de Deus. A fé não é simples assentimento intelectual, mas confiança viva e responsiva na graça do Senhor. A verdadeira fé se manifesta em amor prático. Paulo cita um provérbio muito conhecido e várias vezes mencionado por Jesus para ilustrar o efeito difusor do judaísmo. Quando a palavra fermento é usada de forma simbólica nas Escrituras, representa iniquidade ou falsidade. A expressão grega usada por Paulo originalmente é mais forte, significa literalmente cortar fora. O apóstolo emprega um verbo correspondente em referência a uma pessoa em situação semelhante à falsa circuncisão, ou literalmente mutilação. Fica assim muito clara a ironia usada por Paulo nesse sentido. Paulo ensina que temos toda a liberdade de fazer o bem, como é próprio do verdadeiro crente que ama a Deus e demonstra essa adoração ao Senhor por meio de atitudes práticas para com todas as pessoas à sua volta. Evidentemente, como cristãos, não nascemos de novo para sermos licenciosos, ou seja, nos entregarmos à prática do mal. Leitura do capítulo 6 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo para que não sejas igualmente tentado. Levai as cargas pesadas uns dos outros e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Pois se alguém se considera importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes e então saberá como orgulhar-se de si mesmo sem viver se comparando com outras pessoas. Portanto, cada um deve levar seu próprio fardo. O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá a ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos desfaleçamos de fazer bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Vede com que grandes letras vos escrevo do próprio punho. Aqueles que aspiram à ostentação exterior, vos obrigando a fazer a circuncisão, agem dessa maneira somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ora, nem mesmo os que são circuncidados conseguem cumprir a lei. Contudo, desejam que vós sejais circuncidados para se orgulharem do ritual que impugnaram ao vosso corpo. Quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha me orgulhar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo. Não há, de fato, o menor valor em ser ou não ser circuncidado. O que realmente importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia repousem sobre todos aqueles que andarem conforme essa ordenança e também sobre o Israel de Deus. Quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar-me, pois trago em meu próprio corpo as marcas que pertencem a Cristo. Amados irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vosso espírito. Amém. Comentário do capítulo 6. O verbo grego restaurar, em seu sentido original, tem a ver com o ato de consertar as redes de pesca ou de reunir pessoas cujos relacionamentos foram quebrados. Paulo faz referência ao novo mandamento de dedicar uns aos outros o amor fraternal movido pelo Espírito de Deus e o denomina lei de Cristo. Essa nova lei abrange todos os gomos do fruto do Espírito e cumpre todo o dever do cristão para com Deus e a humanidade. Não devemos nos comparar com outras pessoas,
quer no aspecto físico, psicológico, moral ou espiritual. Nem devemos nos gloriar nas fraquezas ou erros cometidos pelos outros. Não somos piores ou melhores que ninguém. Temos apenas algumas diferenças e oportunidades diversas. No dia do julgamento final, cada pessoa individualmente apresentará seu fardo com os valores espirituais, boas e más escolhas que foi angariando ao longo do seu tempo de vida na terra. O versículo 2 fala das cargas que podemos e devemos ajudar nossos irmãos e amigos a levar, tragédias, tristezas, agudas, quedas repentinas e momentâneas. O versículo 5 usa uma outra palavra no grego original e se refere ao nosso fardo particular, que não podemos compartilhar. A responsabilidade sobre a nossa decisão pessoal de aceitar ou não o Evangelho de Cristo e adorar a Deus. Essa é uma responsabilidade pessoal que nós não podemos compartilhar, que é a nossa decisão pessoal de aceitar Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Uma resposta íntima e intransferível que todas as pessoas do mundo têm de dar um dia. Os crentes têm a obrigação espiritual e moral de dividir com seus pastores e mestres o resultado de seus progressos materiais e não apenas problemas e necessidades. Nossa prioridade em termos de obras de caridade e assistência social é para com os demais cristãos, família da fé. Nossa principal responsabilidade para com o mundo em geral é a evangelização, o que não exclui toda a ajuda material e social possível que estiver ao nosso alcance. Ao se constranger os gálatas a passarem pelo ritual religioso da circuncisão, os judaizantes corriam menos risco de sofrer oposição por parte dos inimigos judaicos do cristianismo. Paulo os critica por estarem mais preocupados com a sua própria reputação e interesse do que com a verdadeira edificação espiritual dos crentes. Ao contrário do dito popular, nem todos são filhos de Deus, essa é uma posição muito importante e privilegiada somente possível àqueles que aceitaram com fé a graça salvadora de Jesus Cristo. E, portanto, ao nascerem de novo, passam por um processo milagroso da nova criação. Esse novo ser, criado à imagem de Cristo, precisa alimentar-se da palavra e crescer em sabedoria divina, amadurecer como cristão e gerar filhos e filhas espirituais. A igreja no Novo Testamento, constituída de cristãos de todos os povos e culturas, judeus e gentios, pode ser compreendida como a nova descendência de Abraão, herdeira de todas as bênçãos do Senhor, segundo a promessa. Paulo se refere à perfeita paz e misericórdia profetizadas ao povo israelita, agora à disposição de todos os crentes, nesse sentido, o novo Israel de Deus. Na época de Paulo, a palavra grega original, aqui traduzida por marcas, era usada em referência ao estigma produzido pelo ferro em brasa ou pelo ferrete com que se costumava furar as orelhas dos escravos a fim de identificar a que senhor pertenciam. Os muitos sofrimentos de Paulo serviam para distingui-lo como escravo de Cristo. Portanto, os cristãos precisam refletir sobre isso quando se apresentam à sociedade como servos do Senhor. Meus irmãos, que a palavra de Deus seja selada, confirmada em nossos corações. Enquanto nós ouvimos a palavra do Senhor, que é lida, é certo que o Senhor nos visita com poder e com graça, pois é ouvindo a palavra de Deus que a fé floresce em nossos corações. É ouvindo a voz de Deus que nós descobrimos a vontade de Deus nas nossas vidas e temos mais intimidade com Deus. Que Deus nos abençoe, nos direcione, nos guie, nos fortaleça, nos abra os nossos olhos espirituais e que nós possamos ver a verdade de Deus em nossas vidas e segui-la como um alvo primeiro de todos os nossos dias, como cristãos que amam a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, os seus sonhos e os seus projetos. Em nome de Jesus. Amém.